Salve, minha gente! Olha aí, nós hoje vamos conversar sobre como desabrochar o amor que existe em nós, tá? Bom, hoje nós estamos fazendo uma mudança no nosso modo de apresentar os vídeos. E isso é consequência de vários comentários que eu tenho recebido, falando assim de um pouco mais de interação, etc. Bom, temos pensado, né, as melhores maneiras e hoje então vamos experimentar uma delas. Eu pensei em convidar a Giovana para ela conversar comigo e ser a minha questionadora. Você topa, Giovana? Olha, é um convite muito bem-vindo, super top, gente. Estou muito feliz de estar aqui com você, podendo interagir e trazer um pouquinho da palavra do público que está interagindo no canal, né, principalmente também, e também colocando também um pouquinho das minhas reflexões e o que a gente tem visto aí pelo canal. Legal. Vamos começar a conversar sobre como desabrochar o amor que existe em nós. Mas, Eugênio, por que você escolheu esse assunto, sobre o amor? Olha só, eu tenho falado muito sobre o mundo de hoje, né? Vocês têm acompanhado, são conquistas inimagináveis, são muitas, mas também os problemas não são poucos. Aí quando eu me pergunto, bom, como é que eu lido com isso? Como é que eu administro o mundo de hoje? Quando eu faço essa pergunta, quer dizer, dos meios que eu tenho achado para me orientar e para me ajudar a viver a vida tal como ela é o amor. Então eu queria compartilhar isso com vocês, ok? Mas, Eugênio, eu acho muito difícil a gente descrever o que é o amor. Como que você faz essa descrição? Pois é, eu concordo, Giovana, que é muito difícil mesmo, sabe? Não é fácil, porque o amor é um sentimento, é alguma coisa que brota, que vem de dentro. Então não é fácil, né, você descrever o amor. Eu acho que cada um tem a sua descrição, mas eu tenho uma, né? E se vocês vão me permitir, é uma descrição que eu fiz no meu livro, naquele livro Quem Cuida da Vida, e que eu vou ler para vocês, tá? O amor aproxima, agrega, acolhe. O amor cuida, aconchega, protege, incentiva. O amor complementa, multiplica, dá sentido. Sim, o amor dá sentido à vida. E é o amor que nos estimula a cuidar das pessoas, das coisas e da natureza. O amor é o elo entre um homem e o outro, entre os homens e a natureza, entre os homens e Deus. Quando falta o amor, falta o sentido, falta a ligação com a vida. Muito bom, Eugênio. Mas uma pergunta, o que o amor te desperta? Como sensação, como eu digo, amor é um sentimento e é um impulso, né? Então, ele primeiro é uma sensação agradável. E aí me vem o desejo de aproximação, né? Quando a gente ama alguma coisa, a gente tem o desejo de se aproximar dessa coisa. Segundo, é um sentimento de bem-querer a coisa com a qual eu quero me ligar, né? Então, eu tenho um sentimento de bem-querer aquilo. E esse sentimento de bem-querer me gera o quê? Também o desejo de apoiar, de acolher, de cuidar dessa pessoa ou dessa coisa, ou lá o que seja. Você teria algum exemplo pessoal para esclarecer um pouco melhor isso aí? Eu vou dar um exemplo muito interessante, porque eu tenho um caso de amor com um passarinho que visita aqui o meu quintal. É o João de Barro. O João de Barro dizem que é um pássaro mesmo amistoso. Mas então, eu às vezes estou fazendo um aperitivo, geralmente com meu filho e tal, e a gente come uns amendoins. Então, uma vez, estava comendo um amendoim e veio um João de Barro. Eu peguei e joguei o amendoim, vamos ver o que é que dá, né? E ele pegou o amendoim, né? Começou a bicar e tal, para comer o amendoim. Aí, daqui a pouco, voltou, eu peguei, joguei outro, né? E tal.
Bom, a partir dali eu comecei a me lembrar de oferecer amendoim para o João de Barro. Aí arrumei um pote aqui em cima com amendoim e botei numa sala que fica separando, que é antes do quintal. Tem uma porta que separa essa sala do quintal. Nessa porta eu deixei ali um pote com amendoim. E aí, quando eu ia para lá, pegava o pote, se aparecia o João de Barro e jogava. Até que, num dado momento, começou especificamente a ter um comportamento mais de aproximação. Quando ele me via, ele chegava mais próximo, ele vinha, eu não sei descrever isso bem, mas deve ter, ele chegava, parece que ele se enchia mais e se agachava um pouco, ficava assim numa posição que era diferente dos outros, que os outros chegavam ali e tal, né? Mas ele nessa posição e me olhando. Aí eu, jogava o amendoim. E aí eu percebi que esse aí, se eu jogasse o amendoim próximo, bem próximo, ele vinha e pegava. Os outros ficam meio ressabiados, né? Eles têm um sentimento de proteção, né? E têm medo de que eu esteja querendo pegá-los, né? Então eles ficam meio à distância. Esse não, eu acho que ele perdeu o medo de mim e, pelo contrário, ele vinha e tal, ele só não conseguia ainda, ele vir comer aqui na minha mão, isso ele ainda não faz. Mas a uma distância pequena ele faz. Então agora é impressionante. Eu entro, o dia desse foi assim. Entrei, estava distraído, ia fazer qualquer coisa. Aí ele veio voando, pousou, veio, pegou aquela posição, ficou olhando para mim e tal. Aí eu até já converso com ele, sabe, Giovana? Aí eu, espera aí que eu vou pegar o amendoim. Aí entrei, fui lá, peguei o pote, joguei para ele. Ele comeu, aí geralmente eles pegam e vão comer numa certa distância. Aí eu fui fazer outra coisa. Nisso que eu estava fazendo outra coisa, eu acho que eu estava triturando umas folhas e tal, estava distraído. Aí daqui a pouco eu escuto um piadozinho, pip, pip. Quando eu olhei, era o dito cujo, estava aqui do meu lado, né? E naquela posição. Eu digo, cara, você quer outro? Aí eu fui lá, peguei, dei o amendoim. Então, esse é um caso de amor, não há dúvida. E como o amor tem reciprocidade, né? Porque é ligação. Ligação para valer, é recíproca. É claro que um amor não recíproco frustra, né? Mas ele, para se completar, ele tem a reciprocidade. Então, ali é um comportamento que se liga ao outro, se aproxima do outro, tá entendendo? E olha, eu falo assim, tenho essa experiência pessoal. Não crio animais, mas eu conheço muita gente que cria cachorro, cria gatos, etc. E tem uma relação de amor com esses animais e eles correspondem. Muitas pessoas também questionam, né? Para que serve esse amor, né? Você defende que dá sentido para a vida. Bom, tem os comentários aqui que deixaram lá no seu canal. Um deles é da Beth Pinheiro. Ela diz assim: esta é uma das músicas que são lema na minha vida. O amor é o grande canal evolutivo do ser humano. Ela está se referindo a uma música que você leu, né? Incertezas da Vida. Incertezas da Vida, não é? Do Renato Teixeira. Né? Exatamente. E tem um comentário também que nesse mesmo vídeo foi o meu, que eu gostaria agora que você também me ajudasse a esclarecer, né, nessa conversa, que eu disse assim: um trecho que mais faz sentido para mim e hoje está tão incerto para as pessoas é o trecho dessa música. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. Hoje, as pessoas não buscam amor, só vislumbram, né, o sucesso pessoal e não conseguem ter paz, pois investem todos os esforços para se alcançar o sucesso pessoal. E aí não tem tempo de qualidade, né? Porque sem o amor, né? Só pensando em você. É verdade. Olha só, então, primeiro, quer dizer, a tua questão, eu
daqui a pouco eu acho que vou falar disso, daqui a pouco. Mas o amor dá sentido à vida, o amor é o canal evolutivo da vida. Eu também escrevi sobre quando falta o amor, tá certo? Por falta de amor, temos perdido a fé, temos preferido odiar e, quem sabe, acabar com a mais espetacular experiência que já viveu a natureza, a espécie humana. Mas estou convencido que o amor existe em nós no fundo da nossa alma. Precisamos fazê-lo desabrochar, como da semente se abre a flor, que se fará fruto e nos alimentará. Então, esse comentário que você fez é um comentário exatamente da falta de amor, né? E o amor faz realmente muita falta. Muita falta, né? E se ele faz falta e a pessoa não tem, quais seriam as consequências dessa falta de amor, Eugênio? Olha, o sujeito que não recebe amor, a meu ver, tem sentimentos de desamparo, de abandono, de não reconhecimento, de não valorização. Bom, Eugênio, há pouco você deu o exemplo aí, né, do seu passarinho, né, como um exemplo de amor. Há esse amor realmente, assim, né, nos animais também? Existe, né? Pelo menos, eu li um livro muito interessante que eu tenho aqui, que é A Agressão, de Konrad Lorenz. O Konrad Lorenz era um médico, era zoólogo, e ele foi um dos criadores da chamada etologia. Etologia é o estudo do comportamento dos animais. Então, nesse livro, que já foi escrito na década de 60, o Lorenz, ele descreve minuciosamente os dois impulsos básicos que nós temos, que é o impulso sexual e o impulso agressivo. E descreve isso nos animais, para haver uma compreensão e uma comparação com o nosso comportamento. Então, um dos impulsos que ele analisa é esse impulso sexual, o impulso do amor, o impulso da aproximação, da ligação, já nos animais. Então, isso quer dizer, né, e depois o Freud, adiante, né, ele fala dos dois impulsos básicos da mesma forma, o sexual e o agressivo, enfim, que esses sentimentos ou impulsos, há uma diferença entre impulso e sentimento. O impulso, como o nome está dizendo, é o que nos lança. O sentimento é o que a gente sente em relação a isso. Eles são naturais, né? Portanto, quando eu pergunto lá em cima, né, como desabrochar o amor que existe em nós, eu estou fazendo uma afirmativa de algo que é natural, né? Ele vem com a nossa natureza. E é importante a gente se lembrar disso. E muitas vezes também ouvimos as pessoas dizer, né? Alguns de nós nascemos em função de um ato sexual, mas onde não havia amor. Isso também existe? Também existe, né? E tem outros comentários, né, que se fazem, né? Tem, também dizem também, há muitas crianças que sobrevivem sem receber amor. Estamos cansados de conviver com violência, com guerras. Onde está o amor? Isso, exato. Então, essas questões existem e eu gosto dessa pergunta. Onde é que está o amor, né? Porque, em função de várias situações de ordem diversa, né, o amor ele vai ficando abafado, ele vai ficando bloqueado, vai ficando inibido. Ele continua existindo, porque potencialmente ele está dentro de nós. Vou dar um exemplo que eu acho muito interessante. Esse exemplo, obviamente, não fui eu que criei, ou ouvi de alguém, mas achei o barato. Quem lida com o negócio de churrasco e tal, vai me entender bem. Quando a gente vai fazer um churrasco, né, normalmente, pelo menos é o que eu vejo aqui, né, a gente junta os carvões, né, os pedaços de carvão, as pedras de carvão, a gente faz um montinho ali com aquilo, aí de alguma forma a gente acende, ou com uma espécie de um biscoito que é de álcool, se não me engano, ou até com... Enfim, tem umas técnicas para você acender, né? E aí então o carvão começa a se aquecer
E o que é que acontece com o carvão aquecido? Ele vai se tornando vermelho, ele entra em brasa, né? Então esse calor, esse carvão aquecido, ele se torna uma brasa vermelha. Aí faz a experiência. Aí eu depois que eu fiz a experiência, pega uma pedra de carvão e afasta. O que é que vai acontecer com essa pedra? Vai esfriar. Vai esfriar. E quando ela esfria, ela até muda de cor. Ela fica preta, não é verdade? Aí você faz o seguinte, pega ela, puxa novamente para o calor, onde está o calor. O que é que acontece com ela? Volta a chama. Volta a ficar em brasa. Em brasas, isso. Está entendendo? Então, o amor, se existe potencialmente em nós, o que é que a gente precisa? Como se fosse uma pedra de carvão. Não ficar sozinho, abandonado, né? Não reconhecido, não ficar no canto. É isso que a gente quer. A gente quer se chegar, a gente quer se ligar, a gente quer ter algo que nos aqueça vitalmente. Por isso, eu acho que o amor dá sentido à vida. Esse foi um exemplo concreto mesmo, para a gente entender como é que é essa logística do amor. Do amor, não é isso? Adorei. E vamos deixar aí para as pessoas refletirem, né, Eugênio? Continuarem comentando no canal. Então, vejam bem, né, na medida que esse amor, existindo potencialmente em nós, mas eventualmente bloqueado, e bloqueado por uma série de razões, né, enfim, cada um tem as suas, etc., e essas razões, infelizmente, existem, isso fica bloqueado. Então, surge uma pergunta na minha cabeça que eu quero fazer essa pergunta para vocês. Então, o que é que dificulta desabrochar o amor? E, segundo, como fazer com que ele desabroche, tá certo? Então, estamos falando numa conversa reflexiva, sempre precisamos entender o porquê, né? Aí, quais são as razões, os porquês da dificuldade, ou dos fatores que abafam o amor? São tais e quais? Como eu devo fazer para liberar isso e, portanto, desabrochar o amor que existe em mim? Isso é a pergunta para vocês, né? Eu espero que vocês comentem, tragam o seu sentimento, a sua experiência sobre essa questão que é crucial, porque todos nós temos amor dentro de nós. Então, vamos, claro que, deixar para uma outra oportunidade a gente trabalhar, né? E agora já com a ajuda da minha questionadora, a gente trabalhar esses comentários de vocês, ok? Bom, antes de me despedir do nosso papo de hoje, eu queria fazer dois esclarecimentos, vamos dizer. Primeiro é em relação aos temas, né? Eu tenho recebido muita sugestão de temas, etc. E é claro, se a gente está refletindo sobre a vida, temos 360 graus de temas, né? Ora, obviamente, eu não posso abordá-los todos de uma vez, né? Aliás, não vou abordá-los todos nunca. Então, eu tenho que abordar um de cada vez. Então, abordamos um, escolhemos um e vamos discutir esse tema. Esse tema pode retornar? Sim, pode e deve. Pode e deve. Quer dizer, na medida que a gente sinta que algum tema, né, teve ainda muito questionamento, etc., a gente volta a ele. E assim a gente precisa fazer na nossa vida, né? A reflexão é um hábito, ela é contínua. A gente não tem respostas definitivas. Nossas respostas são sempre temporárias, mas são essas respostas temporárias que nos dão o tal do norte, a tal da bússola para a gente se orientar, né? Então isso é diferente de eu não ter resposta nenhuma, bolas. E também é diferente de eu querer respostas perfeitas, porque infelizmente elas não existem, né? Ou infelizmente ou felizmente. Enfim, bom, então essa é a questão em relação aos temas. Agora, em relação aos comentários, né? Claro, nós estamos hoje fazendo uma experiência nova aqui com a Giovana, que já vi que vai me provocar bastante aí, né?
porque é ela que vai ser a porta-voz dos questionamentos, dos comentários que vocês trazem. O que é que eu espero do comentário? Eu venho dizendo, vou repetir, não me canso de repetir, eu não estou aqui para dizer a vocês o caminho que vocês devem seguir. Não tenho competência, não tenho desejo disso, nada disso. O desejo meu é estimular algo que eu acredito que nos ajude na nossa vida, que é esse hábito de pensar, mas pensar reflexivamente, ou seja, de pensar, né, perguntando os porquês, procurando ampliar a compreensão. Já falamos disso, tá? Agora na vez anterior. Então, é isso que eu espero. Ora, então, os comentários são fundamentais, por quê? Porque se não vier comentário, eu fico com o meu pensamento, mas o meu pensamento não é verdade, é o meu pensamento. Então, ele deixa de ter o contraste necessário para ele se aperfeiçoar, para ele ampliar a compreensão dele, está claro? Então, o que é que eu espero? O comentário pode ser de 3 ordens. Primeiro, eu concordo com o que você falou. Então, destaca o aspecto, por exemplo, que você achou mais relevante nisso e justifica. Ó, de tudo que você falou, que eu concordo plenamente, não sei o quê, teve esse aqui que eu acho fundamental, por isso assim. Sempre, por quê? Segundo, discordância. Olha, teve um aspecto que eu discordo. Às vezes pode ter até muitos. Aí você destaca 1 ou 2 ou 3, as discordâncias que você tiver, e justifica. A discordância é essa, por quê? Por isso assim, no meu entendimento. Estão entendendo? E o terceiro são os acréscimos, coisas que a gente não falou e que vocês acham que seria importante abordar, né? Esse assunto tem esse aspecto aqui que podia e deveria ser abordado. Citem o aspecto e a gente então vai considerar. E agora, com a ajuda da Giovanni, vai melhorar, né? Eu acho que isso é um exercício de aproximação da conversa reflexiva, tá bom? Inclusive comentar em cima de um outro comentário também, que esses dias eu vi lá um comentário que eu achei interessante e eu quis acrescentar alguma coisa ali também que eu me identifiquei. Isso. E lembrou muito bem, quer dizer, o comentário não é só sobre o meu, não, é sobre os comentários dos outros, porque aí é que a gente vai ampliando essa troca. E aí tem a questão da discordância, que até num dos comentários a pessoa ficou preocupada, olha só, eu estou discordando, mas isso é para a gente trocar ideias. E a discordância não é para ser rejeitada, é para ser conversada, entende? Então é importante também que vocês dialoguem e a gente então o intermediário dessa conversa, a gente vai entrar nessa conversa, né? E agora com a ajuda da Giovanna eu acho que vai ficar a coisa mais dinâmica. Mas você lembrou muito bem, comentar também os comentários, sempre partindo do princípio que nenhum de nós tem a verdade absoluta e, portanto, agora, qualquer discordância que seja sempre precisa ser feita, é claro, de forma desrespeitosa. Se a gente for fazer um comentário xingando a pessoa, já não é mais comentário, já não é mais discordância. Tá? Então a discordância, discordo disso assim, desse aspecto, por isso assim. Aí é válido e necessário, ok? E é bacana deixar o nome também, né, Eugênio? Como? Quem não tem o nome lá bem claro no arroba ali do YouTube, é bom também colocar o nomezinho, né? Quem fala aqui é Giovanna, Eugênio, porque às vezes a pessoa tem um canal que tem só o nome do e-mail e a gente não consegue saber quem está falando, isso, né? Exatamente. Né? E aí a gente poder, por exemplo, no comentário mencionar, esse comentário foi de fulano e tal. Sim. É isso aí, lembrou muito bem, tá certo? Bom. Já estamos com 25 minutos, hein, Eugênio? E então olha, vocês desculpem, hoje a gente se estendeu um pouquinho mais, né, porque uma mudança aqui de ritmo e tal, eu queria falar essas coisas, me desculpem o excesso. A gente está preocupado em manter 15 minutos com 5 de tolerância. Ou 10, tá hein? bom? Um grande abraço para vocês, tá?